ao vivo. Hoje receberemos conosco na live o seminarista Fabrício, onde irá nos falar sobre o tema família e vocação. Vamos chamar o seminarista Fabrício para falar conosco. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Tudo em ordem com o áudio? Isso, o meu estava um pouquinho baixo aqui, mas eu já aumentei o volume e agora tá tudo certo. Melhorou? Tá melhor. Agradeço desde já por estarem conosco, falando de um tema tão importante, né? Vocação, família. Vamos iniciar então o nosso encontro? Podemos iniciar? Podemos? Opa, por mim tudo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, dia do patrono, né? Do diaconato, né? E queria aproveitar, né? E que Deus ilumine os caminhos do diácono Adilson Rossi nesse chamado tão importante, né? Sim. E pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a ter um olhar fixo em Jesus, para sermos fermento, sal e luz nas nossas famílias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo
será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Oi, eu não estou te ouvindo, Fabrício. Está me ouvindo? Tô ouvindo. O áudio está cortando um pouquinho só, mas dá para ouvir. Você quer dar início? Fique à Sim, vontade. sim. Tá bom, então. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer desde já a Pastoral Familiar, né, da Paróquia Santo Antônio, aqui da cidade de Pedreira. Embora estejamos aí com uma certa distância, né, nos falando pelo Instagram, por essa câmera que está na nossa frente, nós estamos aqui na mesma cidade. Eu aqui no seminário e vocês aí na Paróquia Santo Antônio. Nós demos início ontem na igreja à Semana da Família, né? E em muitos lugares, por conta da pandemia, por conta desse momento em que nós temos vivido, né, no nosso mundo, em muitas paróquias nós não teremos, né, a Semana da Família. Mas eu quero parabenizar desde já a Paróquia Santo Antônio, a Pastoral Familiar, que, né, com todas as dificuldades, fez aí todo um cronograma de atividades, iniciando hoje com essa live, e dizer, né, do importante que é isso, né, a importância que nós devemos dar para a família. Graças a Deus, a nossa diocese, pelo que eu vi, todas as foranias estão aí bem envolvidas, promovendo essa Semana da Família, um pouco anormal, né, diferente daquelas que normalmente nós estamos acostumados, mas que mesmo assim, né, estamos celebrando a família, que é essa célula vital da nossa sociedade, né? A nossa sociedade se constitui pelas famílias, né? Se não fossem as famílias, o que seria da nossa sociedade? E o tema, então, que nós vamos conversar hoje é justamente isso, né? A família e a vocação, né? E aí, então, me convidaram, né, até mesmo por conta de ser seminarista, tá aí terminando o processo formativo no seminário, e nós podemos, então, conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, acho que a gente precisa entender um pouco essa questão, né, base para toda vocação. Toda vocação nasce de uma família, né? Toda vocação nasce de uma família. Eu lembro que quando eu fazia os encontros vocacionais para vir para o seminário, o padre Anderson Fresato dizia assim, que o padre, ele vem de uma família, né? Não vem da cegonha, não vem de um outro planeta, de um outro lugar. Né? Todo padre tem uma família, vem de uma família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, então surge de uma família. E toda vocação é assim, surge de uma família. Por outro lado, nós temos que a família também é uma vocação, né? Então a gente pode perceber que tanto os dois temas, família e vocação, eles estão interligados, porque toda vocação nasce da família, né? E toda família é uma vocação. A vida familiar é uma vocação, né? Então nós temos aí essa interligação, esses dois temas, né? Família e vocação, como algo interligado. A família é o lugar onde a gente pode amadurecer a nossa comunhão, né? Nós costumamos dizer que família é a igreja doméstica, né? Se nós queremos ter uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que vive, né, na unidade, assim, nós começamos pela família, né? A família é o primeiro lugar da ação dos cristãos. Eu fiz o meu trabalho no semestre passado sobre a atuação dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. E durante o trabalho nós chegamos a uma conclusão que o primeiro lugar, né, o primeiro
lugar, assim, o primeiro âmbito de atuação dos leigos e leigas na igreja e também na sociedade deve ser a família, né? A família é o primeiro lugar que aonde deve acontecer a atuação, né, dos leigos e leigas. E a igreja tem uma atenção, um carinho muito especial pela família, né? Basta a gente ver toda a atividade pastoral que a igreja desenvolve pelas e para as famílias. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo, da pastoral familiar, do encontro de casais com Cristo, ECC, os próprios encontros para casais de segunda união, as equipes de Nossa Senhora, que também, né, estão aí envolvidas no trabalho, na questão familiar. Enfim, a igreja tem um carinho e vários trabalhos pastorais que envolvem a família. Um outro adentro também, basta a gente ver todos os documentos, não é, que a igreja sempre está aí trabalhando sobre a família, o último do Papa Francisco, Amoris Laetitia, né, sobre a família, e também os planos diocesanos e pastorais, né? Sempre tem aí a família como uma prioridade pastoral. Na nossa diocese não é diferente, né? A família é uma prioridade para o trabalho pastoral. Aí então a gente pode compreender o papel e a importância da família na vida de cada um, né? Na vida do esposo, na vida da esposa, na vida dos filhos, né? Acho que principalmente porque os filhos que nascem numa família, eles só vão ter assim uma base, só vão ter assim um fundamento, né? Aquilo que eles vão levar para a vida deles é justamente aquilo que eles aprenderam, né, enquanto família. Sejam os exemplos dos pais, sejam os momentos de convivência em família, né? Muitas coisas a gente pode acabar esquecendo, mas tenho certeza que esses momentos vividos em família jamais serão esquecidos. Eu gostaria de ler um trecho de algo muito interessante que o documento de Aparecida nos diz sobre a família e sobre a importância da família na vida dos filhos, principalmente na questão sobre a vocação, né? Então, lá no parágrafo 303, diz assim, ó: é dever dos pais, especialmente através de seu exemplo de vida, a educação dos filhos para o amor como dom de si mesmos e a ajuda que eles prestam para descobrir sua vocação de serviço, seja na vida leiga como na vida consagrada. Desse modo, a formação dos filhos como discípulos de Jesus Cristo se realiza nas experiências de vida diária na própria família. A catequese familiar, implementada de diversas maneiras, tem se revelado como ajuda proveitosa à unidade das famílias, oferecendo, além disso, possibilidade eficiente de formar os pais de família, os jovens e as crianças, para que sejam testemunhas firmes da fé em suas respectivas comunidades. Né? O que isso está dizendo para nós? Da importância que a família tem na vida de um jovem, na vida de um adolescente, para aquilo que ele virá a ser no futuro. Ó, o Padre Leandro, só fazendo um parênteses aqui, disse que está gostando de ver o casal Angélica e Luciano Huck. Padre Leandro não tem jeito, né? Aproveitando. Oi? Pode falar. Não. Pode falar. Aproveitando, Fabrício, você citou o documento de Aparecida, né? Falando em relação à catequese, os jovens, né? Muitas vezes nós pais temos um sonho, né? Com os nossos filhos, né? Queremos que eles sigam, né? Uns, às vezes, né? A gente para e fala assim, que eu gostaria que ele fosse o sacerdócio, ou então, não, eu prefiro que ele case, tenha, né? Me dê um monte de netos. Dentro de tudo isso, né? E também em relação às crianças, a catequese, casa, né? Os pais também, né?
tem que estar conversando, estar conduzindo, né? Como que a gente pode, como pais, orientar para que esses jovens não desviem do caminho? O que você, como seminarista, poderia dizer, né, em relação aos jovens, quando eles chegam, por exemplo, não, eu tenho essa vocação, eu vou seguir o sacerdócio, né? Ou não é isso que eu quero. E como que deve ser, né, a nossa orientação, mesmo em relação às crianças, na catequese, o que você poderia colocar para a gente? Olha, o que a gente vê muito hoje, né, na realidade pastoral que a gente está aí inserido no dia a dia, é que muitas vezes, né, tanto as crianças na catequese infantil quanto os jovens do Crisma, por exemplo, vão para a catequese até mesmo um pouco impulsionado pelos pais. Né? Às vezes eles não estão com vontade de estar lá. Né? Às vezes eles preferiam estar jogando futebol, estar na casa de um amiguinho, vendo alguma coisa na internet e não queriam estar lá. Mas acabam indo, de certa forma, vamos supor assim, por obrigação, né? Porque os pais acabam mandando os filhos para lá. Por outro lado, tem muitos pais também que mandam o filho para a catequese, né, como se o filho estivesse indo para a escola. Então, para lá na frente da igreja, do centro catequético, a criança desce, entra para dentro da igreja, o pai vai embora, só volta na hora de buscar, né, mal pergunta como foi, o que viu, o que aprendeu. Eu diria, assim, que o primeiro lugar, nós precisamos, né, tocar na consciência dos pais para mudar esse jeito. Né? Cada vez mais eu estou convencido, Elaine, que a nossa igreja, né, nós católicos, o nosso futuro, né, ou seja, falando diretamente das crianças e dos jovens, será uma fé por adesão. Né? Hoje nós podemos dizer de nós, né, que nós estamos na igreja porque, de certa forma, a gente acabou acompanhando um pouco a tradição familiar. Quando a gente era criança, o pai com a mãe ia para a igreja, a gente ia junto e acabou ficando e estamos aqui hoje. Mas nós vivemos um mundo de muita transformação. Né? O mundo está transformando muito. E o futuro do catolicismo será justamente isso. Né? As pessoas que estarão na igreja serão aquelas pessoas que realmente se decidirem por serem católicos, por abraçarem a fé. E como que nós poderíamos, então, né, dizer do que os pais poderiam fazer para os filhos, para que os filhos pudessem, então, se sentirem tocados, né, impulsionados para aderir a essa fé e permanecerem na igreja? Eu diria que a primeira coisa, a mais fundamental, é o testemunho. Né? O testemunho é fundamental. Se o pai e a mãe vai à igreja, né, leva a criança e tem uma vida totalmente diferente daquilo que aprende, daquilo que escuta na igreja, que testemunho de vida esses pais estão passando para a criança, não é? Ou para um jovem? Qual que é o testemunho de vida? Por outro lado, e aí a gente conta muito com a graça de Deus, né? Porque vocação é realmente isso, é um chamado de Deus. Né? Vocação é um chamado de Deus, é Deus quem chama. E se Deus chama um jovem no seio de uma família, seja para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa, é claro que vai depender da resposta do jovem, não é? Eu diria assim, ó, que os pais não podem influenciar nessa resposta. Né? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, como você disse, a gente tem um sonho para os nossos filhos, a gente sonha talvez em ver o filho médico, ou em ver o filho um advogado, um dentista, não sei, né? Muitas coisas que os pais sonham para o filho. Mas o filho quer seguir uma outra carreira, né? O filho quer ser uma outra coisa, né? Quer ter um outro futuro. Vou dizer um pouquinho de mim rapidamente. Minha mãe com meu pai, né? Eu sou o filho mais novo, né? Eu tenho dois irmãos que já são mais velhos. E os meus pais, para eles, o sonho deles era que o Fabrício trabalhasse no banco, fosse bancário. Porque acho que na cabeça deles, né, uma pessoa que trabalha no banco é uma pessoa que, não sei, na verdade eu nem sei, mas deve ser alguém que tem um salário bom, alguém que trabalha assim num lugar limpo, num lugar assim
bem visto pelas pessoas. Então, o sonho deles era que eu pudesse ser um bancário. Mas o meu sonho não era esse, entendeu? Eu até cheguei a cursar por um tempo a faculdade de contabilidade, embora eu não quisesse trabalhar no banco, né, mesmo cursando a faculdade, eu, né, planejava trabalhar no escritório ou abrir o meu próprio negócio, mas, né, em um determinado momento, Deus me chamou, né, e aí eu tenho que seguir aquilo que eu quero, aquilo que é o meu sonho também. Ou seja, eu não posso ocultar a minha vida, ocultar os meus sonhos por conta dos sonhos dos meus pais. Ah, mas os pais vão ficar tristes. Ah, mas a gente queria tanto, né? Ué, acho que cada um, né, tem que buscar aquilo que vai te fazer feliz, né? Aquilo que é a vontade de Deus para sua vida. E muitas vezes então acontece isso, né? Então eu diria assim, a primeira coisa é o testemunho dos pais, né? Um testemunho bem dado, um testemunho sincero, verdadeiro, de vida cristã, né? De vida de igreja, para a poder, né, construir aí, ter uma base familiar para que os filhos também, quando crescerem, possam continuar aquilo que receberam dos pais, né, possam dar continuidade à fé que receberam. E, por outro lado, a questão de autonomia, né, dos jovens, de deixarem um pouco os jovens escolherem, né, optarem por aquilo que eles querem, aquilo que eles sentem que é a vontade de Deus, aquilo que eles acham que vai fazê-los felizes. Tem mais algum assunto para estar falando? Você quer continuar com as perguntas? Ó, então vamos fazer assim. Eu falei um pouquinho no começo de família, e agora eu gostaria de falar um pouquinho de vocação, porque o nosso tema hoje é família e vocação. Então eu dizia um pouco a respeito da família, de que a família é esse núcleo, né, central, essa célula vital da nossa sociedade. E agora a gente poderia refletir um pouquinho também sobre vocação, né? Eu já disse aí respondendo a pergunta que vocação ela é um chamado, né? Um chamado é Deus quem chama. E todo chamado de Deus, ele a gente podia dizer assim, que é o encontro, né, de duas liberdades. A vocação é o encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus que chama, né? E aí Deus chama aqueles que ele quer, né, para aquilo que ele quer. E a outra liberdade é a do homem que responde, não é? Então, ou seja, Deus chama na liberdade. Deus chamou vocês, né, aí marido e mulher, para constituírem uma família, né? Vocês poderiam ter dito não, né? Vocês poderiam ter dito não, a gente não quer, eu quero seguir a minha vida, ele, né, segue a dele. Eu poderia ter dito não também, né? Deus me chamou para a vocação sacerdotal, eu poderia ter falado não, não quero, quero seguir aí a minha vida de contador, né? Fazendo a minha faculdade, o meu trabalho e, e assim por diante. Deus então chama e ao mesmo tempo que Deus chama, ele dá essa liberdade para a gente de responder sim ou não. É claro que se a gente responde sim, a gente tem que arcar com todas as consequências desse sim. E mesma coisa com o não, não é? Mas a vocação, ela é esse chamado de Deus e é um chamado, ele acontece no cotidiano da nossa vida e a nossa vida toda, não é? Então, primeiro, a gente pode dizer que a primeira vocação a qual nós somos chamados é a vocação à vida, né? Deus chamou a cada um de nós para a vida, né? Deu a cada um de nós o dom da vida, né? É o primeiro chamado esse de Deus para nós. A primeira vocação é a vocação que todos nós temos em comum, né? Todos nós fomos chamados para a vida. Depois, todos nós fomos chamados, né, para ser homens, para ser mulheres, para ser pessoa, né? E aí a gente tem então a vocação humana. Cada um de nós recebeu de Deus também essa vocação, esse chamado, né, de ser gente, de ser pessoa humana, de estabelecer relações com outras pessoas. Depois, Deus nos chama também a vocação cristã, né? E aí é claro que nós podemos dizer, né, que muitos, né, seguem por outros caminhos,
mas nós que estamos aqui agora somos cristãos, né? Pelo batismo, Deus chamou a cada um de nós também a sermos filhos e filhas dele. E aí depois, então, nós temos a vocação específica, né? Aqueles que são chamados para o matrimônio, aqueles que são chamados para a vida religiosa e aqueles que são chamados para a vida sacerdotal, né? Então, assim, para dizer que cada chamado, cada vocação exige uma resposta. E é uma resposta que não é simplesmente dizer sim, né? Vocês aí, como casal, podem até dizer melhor do que eu, não é? O sim que vocês deram um para o outro no altar, né, no dia do casamento de vocês, é um sim que vocês renovam a cada dia, né? É um sim que um dá para o outro a cada dia e os dois juntos dão o sim para os filhos, um sim para a família, né? E nós aqui no seminário também. É um sim a cada dia para viver a vontade de Deus, para viver o projeto de Deus na nossa vida. E então, assim, vocação é isso, né? É um chamado que exige de nós uma resposta. E uma resposta que não é algo imediato, não é algo passageiro, mas é algo que a gente vivencia no dia a dia da nossa vida. Como você vê esse distanciamento, de certa forma, afastou muitas pessoas da igreja? Pois é, nós estamos vivendo aí nesse tempo de pandemia e de fato, nós tivemos aí que nos afastar, né, o isolamento social. Mas, por outro lado, eu diria assim, ó, é, a gente tem no ditado popular aí aquela famosa frase que diz que há males que vêm para o bem, né? De fato, nós precisamos enxergar essa questão do isolamento por dois pontos de vista. Primeiro, um ponto de vista negativo, não é? O quanto nós nos distanciamos da igreja, o quanto nós nos distanciamos da comunidade, né, das pessoas, né, e o quanto isso pode causar em nós, né, um certo, vamos dizer assim, uma certa apatia às coisas. Porque quando tudo voltar, né, quando todas as coisas voltarem ao novo normal que nós vamos viver, né, como será? Como será esse novo normal? Nós ainda não sabemos, né? Tá ainda por vir. Então eu diria assim, ó, que de certa forma isso causou um estranhamento muito grande para nós. Ah, vou dizer um exemplo muito prático. Nós seminaristas estamos aqui no seminário, né? Nós estamos aqui todos os dias. Nós não vamos sair daqui para nada, né? Estamos isolados da nossa família, estamos isolados das comunidades, que normalmente a gente atua nos finais de semana. Isso é algo muito ruim, porque é lá na comunidade, no estágio pastoral, que a gente já vai aprendendo a ser padres, né? E querendo ou não, as pessoas também que foram obrigadas a viver no isolamento, de certa forma, né, se afastaram da igreja. A gente a gente viu, né, durante esse tempo muitas pessoas reclamando, principalmente nas redes sociais, por conta de não poder receber a Eucaristia, de não poder ir à missa. Então, assim, de certa forma, despertou nas pessoas, né, o real interesse pela Eucaristia, pela celebração da missa. Então, assim, de certa forma, nós temos um ponto negativo aí no isolamento, porque nos afasta, né? E nós somos uma igreja que se fundamenta e busca viver a comunhão, né? Uma comunidade basicamente isso, a vivência de comunhão, né? E por conta do isolamento nós tivemos que viver isolados. Por outro lado, eu diria assim que tem um aspecto positivo também. Se por um lado nós nos afastamos da igreja, por outro lado nós nos aproximamos mais da família, não é? Nós somos chamados a viver mais em família. E aqui eu acho muito bonito, principalmente assim olhando para a Semana Santa, né, e ver as famílias celebrando em casa, né? Então, tá lá sendo transmitida a missa, talvez pela tela de um celular, pela tela da TV, mas as famílias reunidas juntos, celebrando junto, né? Foi assim, trouxe à tona aquilo que o Papa já dizia, né? A verdadeira igreja doméstica, é o que a Rosângela colocou aí.
viver a igreja doméstica. Se por um lado nós somos privados de viver a nossa fé, a nossa igreja enquanto comunidade, enquanto comunhão, por outro lado, despertou em nós essa vivência de uma igreja doméstica, né? Então tem aí os dois aspectos. Claro que isso, acredito eu, que nós vamos levar isso para a nossa vida toda, né? É uma experiência inédita até então vivida por nós, e que nós possamos aprender com essa pandemia, aprender com esse isolamento social, a valorizar mais a vida em família, a valorizar mais, né, os momentos de comunhão na própria comunidade. Acho que tudo isso vem para somar com a nossa vida. Fabrício, aproveitando, né, que você está falando do chamado, né? Primeira Coríntios, São Paulo escreve, em 1 Coríntios 13, 4 ao 7, o chamado hino à caridade. E até, eu acho que não tem tempo de ler. Inclusive, você citou sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, né? Amoris Laetitia, que, inclusive, ele, na página 59, ele cita, né, sobre esse hino à caridade. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Nada faz, nada se vergonha. Não é interesseiro, não se encolariza, nem leva em conta o mal. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Já percebo que tudo que envolve os nossos problemas diários, né, tudo é uma questão de colocarmos, né, no lugar do outro, seja na família, né, e estamos falando sobre a vocação da família, sentir, na verdade, a dor do outro, né, é o que Jesus nos pede, né, o amor ao próximo. Muitas vezes acabamos esquecendo, né, já a primeira coisa, ele escreve, o amor é paciente, né, então a paciência dentro da família que faz, né, termina falando que tudo suporta, né, e realmente, poderia nos falar um pouco sobre como imitar Jesus, né, ser mais paciente nesse desafio, e tantas cobranças que temos, né, no dia a dia, no calor das discussões, né, quando os outros não fazem, né, no caso o marido, os filhos não fazem o que a gente quer realmente que faça, né, a gente acha que tudo tem que ser feito da gente, né, e aonde às vezes muitas famílias, por essa impaciência, acaba se deteriorando. Como você vê isso, né? Você pode passar como mensagem das famílias para nós? Sim, eu acho que assim, além do amor, a paciência, ela deve ser a base, o fundamento de toda a vivência familiar, não é? Primeiro porque ninguém é igual a ninguém, né? Todos nós, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser. Entre o casal, por exemplo, né, ela foi criada de um jeito, ele foi criado de outro. Aí, né, depois, né, do sacramento do matrimônio, né, a relação dos dois passam a ser uma só. Mas antes eram duas, né? Ele vivia com a família dele de um jeito, ela com a família dela de outro jeito. Então, a paciência deve ser uma virtude que a gente deve exercitar no nosso dia a dia. Eu diria que assim, a paciência é algo muito importante, né? Muito importante por conta disso, porque às vezes qualquer coisinha, a gente costuma dizer, né, que algo pequeno assim acaba virando uma tempestade num copo d'água. Uma mensagem, né, para aquelas pessoas que nos acompanham é, é realmente assim de buscar em tudo e em todos os momentos viver a paciência e o amor. Quando São Paulo escreve aí para os Coríntios dizendo que o amor é paciente, o amor tudo suporta, é justamente para dizer isso, né? Porque aquele que ama é paciente, não é? Se o esposo de fato ama a esposa, né? Ele vai buscar viver a paciência com ela, entender que ela tem um momento dela, que às vezes ela não está num dia bom, que ela não está bem naquele dia, né? O inverso é a mesma coisa.
e a questão de que o amor tudo suporta, né? Uma família que realmente tem aí o amor, né? Em que a gente vê o amor presente nessa família, a família suporta toda dificuldade, né? A família passa por toda dificuldade. Eu penso que essa passagem bíblica aí deveria ser mais vezes meditada pelos casais, pelas famílias, né? Sentar, talvez, em alguns momentos e poder meditar mais sobre isso. O padre Leandro tá brincando lá, falando uma voadora no pescoço. Não, padre, paciência, ó, paciência. E por outro lado, a paciência também é algo que, como que eu vou dizer? Vou dizer assim, olhando para o próprio padre Leandro. Né? A paciência na vida do padre também é algo que o padre tem que exercitar. Né? É o que a Rosângela disse, a paciência é um exercício. Né? A gente tem que exercitar. Né? E na vida do padre é a mesma coisa. A gente aqui no seminário também, a gente vem cada um de um canto, cada um de uma família, a gente vive numa grande família aqui. E cada um tem os seus costumes, os seus modos. E a gente tem que, então, exercitar a paciência para poder também conhecer mais o outro. Né? Acredito que quando a gente tem essa possibilidade de conhecer mais o outro e de se deixar conhecer também, a gente vai compreendendo mais o outro, a gente vai sabendo ter mais paciência e nisso tudo o amor ele é evidenciado, né? Inclusive, né, mesmo, né, na parte da paciência, né, ainda o Papa nos coloca, não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me incomoda com o modo de ser ou com suas ideias. Se não é tudo como eu esperava. O que importa, no caso, é que ele também tem o direito de viver, né? Também como nós, né? Então, a gente tem que sempre pensar que o outro, ele é tão importante quanto nós, né? Então, a gente tem que fazer, né, bem para a gente também viver bem com ele, né? Sim, eu acho que é assim, ó. Pode continuar. Não, pode falar. Eu acho que quando o Papa diz isso, ele quer justamente chamar a nossa atenção no sentido de que, assim, se o outro tem esses momentos não tão bons, né, se o outro às vezes tem alguma dificuldade, alguma coisa assim, eu devo me colocar no lugar do outro. Né? E aqui entra muito da vida de Jesus, que é a compaixão, né, de olhar para o outro e de se pôr inúmeras vezes no lugar do outro. Mas tanto nesse chamado à caridade, né, lendo, né, a gente começa a ler, a gente fala, não, é uma coisa fácil, eu vou conseguir cumprir, né? Mas quando a gente começa realmente a refletir sobre o assunto, a gente vê que no dia a dia a gente peca por coisas pequenas, como o chamado à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Quem não quer ser santo, né? É verdade? Porém, quando a gente se depara com as bem-aventuranças, começamos a refletir, né? Como quando vamos fazer uma confissão, né? A gente fala assim, roubei, não matei, não traí, então eu não tenho pecado. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, e a gente não pode se resumir só a isso, né? Então, a caridade, ela é fundamental por conta disso. O chamado à santidade é para todos nós, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um Santo Antônio, ou uma Santa Dulce dos Pobres, e os inúmeros santos que nós temos na igreja, a gente corre o risco de achar que a vida deles era fácil, né? E, nossa, olha, são santos e não tiveram problema, não tiveram dificuldades, né? E conseguiram chegar à santidade. Muito pelo contrário, né? A santidade se constrói justamente no dia a dia e justamente com as nossas quedas, né? Com as nossas dificuldades, com aquilo que nós não temos. E aí, quando a gente reconhece tudo isso e conta com a graça de Deus, né, aí sim que nós podemos ser santos. Ser santo nada mais é do que isso, né, do que reconhecer o tamanho da graça de Deus na nossa vida, né? Com certeza.
Tem mais perguntas? Alguém com mais perguntas? Está todo calado hoje. Estão com vergonha, será? Então, tudo quietinho. Mas voltando a Hoje, dizer um pouco sobre essa relação da família, né, com a vocação. Contando assim um pouco breve, né, sobre mim, né, sobre como foi a minha vinda para o seminário, enfim. Eu tinha um trabalho, né, eu trabalhava, como disse, eu já estudava, e na cabeça dos meus pais, né, nunca que o Fabrício iria ser padre. Até porque, e aqui é algo muito inusitado, normalmente, os jovens que vêm para o seminário, que vão para o seminário, é porque já tem uma vida inserida na comunidade, né? É porque, de certa forma, já tem, assim, a família já participa, já tem, assim, todo um contato com a vida de igreja. No meu caso, foi um pouco diferente, né? Os meus pais não eram muito de participar. Na verdade, meus pais eram aqueles católicos de ir para Aparecida do Norte uma vez por ano, né? Era essa a realidade de cristãos que eu tinha na minha casa. E eu sempre fui por conta, fazia catequese, fazia crisma, fui para o grupo de jovens, tudo isso muito por conta, por vontade própria minha. E no meio disso tudo foi que eu senti o chamado, né, para ser padre. Então eu participava do grupo de jovens, frequentei retiros, encontros. É, eu tive namorada, né, namorei por 2 anos antes de vir para o seminário. Então, sim, tive uma vida normal. Mas quando eu decidi vir para o seminário, a princípio, os meus pais também foram contra, né? Meus pais não aceitaram muito bem. Então, mais o meu pai, né? A minha mãe, com mais facilidade, acabou compreendendo, acabou aceitando mais. Mas o meu pai foi algo mais difícil, né? De aceitar ter um filho padre. Né? Hoje, graças a Deus, depois de todo esse tempo, de todo esse percurso aí, graças a Deus, eles aceitam muito bem, né? Me apoiam, me incentivam. Hoje eles têm uma vida mais ativa na igreja, né, na comunidade. Então, assim, é algo que eu vi de muito positivo na minha vida. E eu tenho, assim, algo muito interessante que aconteceu, né, na minha ida para o seminário. Né? Os meus pais, eles, no último dia 31 de julho agora, eles completaram 45 anos de casados. Só que até a minha ida para o seminário, eles não eram casados na igreja. Né? Então eles ficaram aí 40, 38 anos, 37, 38 anos, casados somente na esfera civil. Né? Não eram casados no religioso. Aí, quando eu decidi ir para o seminário, eles também decidiram, né, fazer a legitimação, a se casar na igreja. Então, veja, quando eu dei o meu sim, né, para ir aí em busca do sacramento da ordem, né, para receber o sacramento da ordem, para me tornar padre, os meus pais também deram um sim deles para o sacramento do matrimônio. E eu lembro que foi algo muito bonito, porque é claro que eles não quiseram assim todas as coisas que normalmente um casamento tem, né? É, enfim, toda a igreja toda enfeitada, aquele monte de convidados, foi algo muito mais simples, bem reservado, mas foi muito bonito de ver que depois, né, desses 38 anos juntos, eles, né, optaram e decidiram também por receber o sacramento do matrimônio. E eu vejo isso como um grande sinal de Deus para minha vida e para minha vocação. Né? Eu acho que isso assim foi um modo muito bonito de Deus, né, poder falar comigo que através do meu sim, né, um outro sim foi dado na minha família e através do sim deles também Deus tem feito aí grandes coisas na nossa família. mais algumas perguntinhas. Ainda temos um tempinho ainda. Ninguém quer fazer pergunta? A Rosângela Vamos falou que lá. o pessoal está com frio. Mas já passou o frio, né, Rosângela? Pode ser um pouquinho frio mesmo.
Não, Cadê o mas Padre Leandro? o Padre Padre Leandro Leandro. também não quer mais estar com... Ah, ele tá com fome. Então é fome. Mas assim, é muito importante, né, aqueles que nos acompanham terem um pouco essa ideia de, de o quanto a família ela é importante para o desenvolvimento, para o encaminhamento de uma vocação, né? Eu dizia aqui que no começo os meus pais eles eram um pouco contra, né? Mas depois, né, deram e dão ainda total apoio, incentivo. É, e é claro que isso é muito importante, né? É claro que isso me ajuda muito mais a responder com o meu sim, né, a cada dia. E por outro lado também eu vejo assim o quanto eu, né, posso ajudá-los no sim deles também, né, no sim que um deu ao outro quando contraíram aí o sacramento do matrimônio. Eu costumo dizer que em casa a gente tem assim um pouco essa questão de que né, tanto meu pai como minha mãe quanto eu, né, recebemos aí esse chamado bem de modo interessante, né? A partir do meu sim, né, eles também puderam dar o sim deles para o sacramento do matrimônio, para a vida matrimonial. Mesmo porque, né, muitas vezes a gente acha que por conta de estar recebendo o sacramento, ou de estar participando na vida da comunidade, na igreja, enfim, a gente acha que tudo vai ser mais fácil, né? Porque eu estou rezando, porque minha vida deveria ser um mar de rosas, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Todos temos problemas, todos temos as nossas dificuldades, seja no trabalho, seja na vida, seja, né, no dia a dia. E realmente a gente tem que ir trabalhando para que consigamos, né? O ser feliz é fazer o outro feliz, né? Sim. Às vezes, a maioria das vezes, deixar de lado realmente eu, né, o que eu quero, na verdade, e ver se está bom para o outro, né? Que está do meu lado, né? Para os filhos, né? Fazer as coisas pensando no outro. E se o outro também estiver pensando na gente, vai chegar numa harmonia, né? Eu costumo dizer assim que ninguém se casa, né, assim para vou me casar porque eu quero ser feliz, né? Eu Estão me ouvindo? Tá Tá cortando. cortando um pouquinho. Oi, está me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô, agora voltou. Tá. Então, eu estava dizendo, né, que assim, o objetivo do sacramento do matrimônio é justamente esse, de um fazer o outro feliz e os dois buscar a felicidade da família e dos filhos, né? Ninguém se eu quero ser feliz, por isso vou me casar. Não, eu acho que o marido, né, o esposo, busca aí, ela também busca fazer o esposo feliz e os dois aí, né, trabalham juntos, se doam juntos para a vida dos filhos, para a vida da família. E nessa luta de amor, paciência, perdão, né, no dia a dia, e colocando sempre ele, né, no meio de nós para que a gente consiga superar, né? Sim, sim, além disso tudo, né, o amor, o perdão, a paciência, a compaixão, é, é fundamental que a gente tenha como fundamento, como parte é, muito especial na vida da nossa família, do nosso lar, né, o próprio Deus, né? Que é quem sustenta, que é quem nos dá aí toda a força, coragem para seguir cada dia. Nós sabemos que nenhuma vocação é fácil, não é? Tanto a vocação nossa aqui, seminaristas, né, que desejam buscar o sacerdócio, como também a vocação matrimonial,
né? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos aí as nossas batalhas, as nossas lutas, e aí nós precisamos contar muito com Deus, né? Contar muito com a graça de Deus que está sempre pronta para nos envolver. O que você quer? A Rosângela está fazendo uma pergunta. O que você poderia deixar como recado para as nossas famílias? Olha, acho que o recado fundamental que a gente poderia deixar para as famílias nessa semana da família, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, é justamente a questão, né, da união. Eu acho não, eu tenho certeza que quando uma família é unida, ela consegue passar por todos os obstáculos, por todas as dificuldades. Então, acho que a união, a unidade é a palavra fundamental para esse momento, né? Quando a gente esquece os defeitos do outro, quando a gente deixa de lado aquilo que o outro fez no passado, ou aquilo que um comentário que o outro fez, que a outra fez, e a gente passa então a buscar viver, né, de fato como família, né? Família que é um projeto de Deus, é um sonho de Deus para todos nós. E esse sonho de Deus ele só se torna realidade quando nós somos capazes de dar o nosso sim também. Então, deixaria aí um recado para todas as famílias que pudessem viver, né, cada dia mais, sobretudo nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, a união. Né? Busquem viver a união, busquem viver o amor, né? O amor entre os casais, né, um para com o outro, o amor dos dois para os filhos, dos filhos para os pais. É só com o amor que a gente vai conseguir mudar tudo. Né? Tudo pode ser transformado pelo amor. E aonde há o amor, né, onde tem amor, não tem pecado, não tem sofrimento, não tem nada que possa atrapalhar, que possa causar algum mal. Né? Porque o amor, ele é o próprio Deus. Né? Deus é amor. E onde tem amor, tem Deus. Então, acho que isso seria o fundamental, assim. Fabrício, agradeço mais uma vez pela sua participação, pela disposição, né, que sempre está disposto a estar fazendo, né, está nos acolhendo, nos ajudando. Deus abençoe o seu sim, né, esse chamado tão bonito. Deus o abençoe. Agradecemos também todos que participaram, que estiveram aqui conosco. E amanhã a live vai ser com o Padre Éder, né? Com o tema Educação e Família, a partir das 8 horas também. Você faz a oração para a gente encerrar? Sim, sim. Eu agradeço mais uma vez também o convite, né? Parabenizo aí a Pastoral Familiar, a Paróquia Santo Antônio, por essa iniciativa de fazer essa Semana da Família diferente, né? Então, que o pessoal que está nos acompanhando aí possam ficar ligados a semana toda, né? Tem aí uma atividade, tem aí o cronograma, possam participar amanhã também com o Padre Éder e rezem, né? Rezem pelas vocações, rezem pelas famílias, né? Lembrando sempre que vocação nasce da família, né? Se nós queremos mais padres, se nós queremos mais religiosos, enfim, mais vocacionados, nós precisamos rezar pelas vocações, mas também rezar pelas famílias, que é de onde nascem as vocações. Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração à Sagrada Família. Uma oração que o Papa Francisco fez, né? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família
e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Fabrício. Boa noite a todos, até breve. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe.